Boa noite. A tocha olímpica continua percorrendo cidades mineiras e por onde passa desperta sentimentos diversos. Nesse fim de semana, em que a chama foi recebida em Belo Horizonte, eu de folga cruzei com ela por uma avenida e parei para registrar. Veja aí. Confesso que me emocionei. Fã que sou dos Jogos Olímpicos, da história deles, dos atletas e das competições, assim como muita gente que foi para a rua saudar o fogo com bandeiras do Brasil, gritos e buzinas. Estava bonito, mas essa emoção foi cortada por um protesto revoltado de um cidadão contra o aparato de escolta da tocha e os gastos com os Jogos Olímpicos no Brasil em tempos de crise, que eu também registrei. Compartilho aqui porque, confesso, me sacudiu e amargou a boca. Povo desempregado, você entendeu? Gente em fila de hospital morrendo e esses filhos da p... fazendo isso aí, ó. Fazendo essa pouca vergonha aí, ó. Pois é, olha o aparato de segurança por causa dessa p... É verdade. São absurdos. E o pessoal de fora vai falar... E outra, o povo brasileiro é um povo burro, sem noção, porque aceita isso aí, ó. Admite isso aí, entendeu? Mas se trouxeram pro Brasil a Olimpíada e a Copa e teve tudo. Pois é, gastando dinheiro com isso aí, nós aí passando fome, tendo que ralar sábado e domingo, uma pôr de comer dentro de casa. E você ainda tem você tá trabalhando? Eu tava trabalhando aí, então eu tenho que esperar a ônibus aqui enquanto tá fazendo essa pouca vergonha aí, ó. É um absurdo, senhor. Isso é um absurdo. Você concorda com ele ou não? Conta pra gente sua opinião pelo Twitter, @Jornal Alterosa. Nesse domingo, a chama passou por São João del Rei, Tiradentes, hoje por Juiz de Fora, Bicas, Leopoldina, Muriaé e cruza a divisa com o estado do Rio, rumo ao Espírito Santo. A Justiça mandou interditar temporariamente o parque onde um menino de 9 anos morreu prensado por um brinquedo em São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado. O pedido foi feito pela Polícia Civil, que investiga a causa da tragédia ocorrida durante a Festa do Rosário nesse fim de semana. Estas imagens foram registradas minutos depois do acidente. Moradores ficam em volta do corpo da criança, que continuava na rampa de acesso do aparelho. Chocadas, outras pessoas acompanham o caso de longe. Romério tem uma barraca que fica em frente ao parque de diversões e conta que ouviu um barulho diferente vindo do brinquedo. Quando fez aquele barulhão foi o menino caindo, mas foi um barulho mais diferente do que quando ele está brecando. Aí o que o senhor viu depois? Fui lá, o menino ele já não tinha mais vida. De acordo com testemunhas, Roberto Augusto Brandão Neto, de 9 anos, foi com a irmã até o parque, mas teria entrado no brinquedo sozinho. Estas imagens da Festa do Rosário de São Gonçalo do Sapucaí, de anos anteriores, mostram um aparelho em funcionamento. De acordo com a polícia, a criança teria escorregado e caído na rampa. Segundo testemunhas, o funcionário do parque tentou frear o brinquedo, mas não dava mais tempo. O aparelho teria passado cerca de 2 vezes por cima da criança, que não resistiu e morreu na hora. Teve muito tumulto. Depois do acidente, o pessoal saiu lá do palco e veio todo mundo ver o acidente, porque uma tragédia é o que chama a atenção. Segundo moradores, a única proteção que as pessoas têm no brinquedo é essa barra de ferro. Depois do acidente, a polícia isolou o local. O parque de diversões itinerantes é particular e, segundo a prefeitura, possuía alvará de funcionamento. Nem a família da vítima, nem os donos do parque quiseram gravar entrevista. O acidente chocou a todos. Uma morte dessa, uma criança de 9 anos, totalmente saudável, e um brinquedo sem segurança desse, isso aí choca a comunidade. Nossa, eu tô transtornada, em particular, assim, é uma coisa, uma fatalidade. Todo mundo foi pego de surpresa ontem, foi muito triste, foi muito triste. Prefeitura e bombeiros informaram que o parque itinerante tinha alvará para funcionar durante a festa. A equipe do Instituto de Criminalística de Belo Horizonte foi acionada para periciar o brinquedo. A polícia investiga se o acidente ocorreu porque o garoto se levantou com ele em movimento, se houve erro do operador da máquina ou se foi falha técnica na instalação ou na fabricação do brinquedo. Os responsáveis podem responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Tomou posse hoje como prefeito de Juiz de Fora, José Vicente Medeiros, do PMDB. José Vicente Medeiros, do PMDB, assumiu a administração devido a uma decisão do Tribunal Regional Federal, que determinou o afastamento de Rui Muniz, do PSD, na semana passada. Antes de ser vice-prefeito, ele foi vereador por 2 mandatos. Durante o pronunciamento, José Vicente disse que pretende dar continuidade às obras de asfaltamento
construção de praças e pontes e a modernização da iluminação pública. A mulher de Rui Muniz, a deputada federal Raquel Muniz, do PSB, participou da cerimônia de posse e voltou a elogiar a conduta do marido, como fez na votação do impeachment um dia antes de ele ser preso pela Polícia Federal. Rui Muniz é acusado de reter recursos do SUS destinados a 4 hospitais públicos de Montes Claros para beneficiar a unidade de saúde que é do grupo empresarial dele. Muniz, que passou mal com crise de hipertensão no presídio, está internado sob escolta policial no pronto-socorro de Montes Claros. Vocês viram aí na reportagem que é a posse em Montes Claros, não em Juiz de Fora, como eu falei. Começar a semana na segunda com greve no transporte público logo cedo, ninguém merece, né? Mas foi assim hoje para cerca de 230 mil usuários do metrô de Belo Horizonte e Contagem. Todas as estações amanheceram fechadas. Os metroviários decidiram cruzar os braços para forçar o governo a melhorar a proposta de reajuste dos salários. As pessoas chegaram e encontraram o portão fechado aqui na estação Eldorado, assim como nas outras estações da capital. Tem que avisar pelo menos pra gente, eu venho de Betim para pegar o metrô, chego aqui não tem. Tá indo trabalhar ou estudar? Aí ia trabalhar, né, mas agora já era. Vou pegar o MOVE. Olha, ônibus lotado saindo daqui da estação Eldorado, porta nem fecha. Olha a situação do usuário nessa manhã de greve. E teve também quem resolveu ir de táxi, apesar do prejuízo. O dia para vocês aí com essa greve aumentou o movimento? Melhorou bastante. Enquanto os trens ficaram parados na linha, o trânsito virou o caos no horário de pico. Ao longo da via expressa, passageiros enfrentaram dificuldade ainda maior. Aqui tá difícil de pegar ônibus, tudo cheio. Não para nenhum. Os metroviários pedem 10,7% de reajuste salarial e 10% de ganho real. A CBTU oferece apenas 5,5%. Segundo a categoria, a greve é por tempo indeterminado. Houve um acordo em audiência nessa tarde. O repórter Wilson Gomes traz pra gente as informações sobre o funcionamento do metrô amanhã. Olá, Laura. Boa noite a todos de casa. Bom, no início da tarde de hoje, o Sindicato dos Metroviários participou de uma audiência junto ao Tribunal Regional do Trabalho para discutir aí as reivindicações e falar também sobre os impactos causados pela paralisação de 100% da frota. Neste momento acontece aqui na plataforma da Estação Central uma assembleia junto aos trabalhadores da classe diante a uma nova proposta apresentada pela empresa. Os metroviários vão decidir em votação se continuam com a greve por tempo indeterminado ou trabalham em escala mínima até sexta-feira, atendendo a população de 5h30 da manhã até 8h30 da manhã e de 4h30 da tarde até 7h30 da noite. Wilson Gomes para o Jornal da Alterosa. A categoria decidiu agora pelo funcionamento normal do metrô nesta terça-feira. Na quinta-feira haverá uma nova reunião para discutir os rumos do movimento. Parte de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos e sequestro foi apresentada pela polícia hoje. 4 pessoas foram presas depois de furtarem um sítio em Betim, entre elas um policial militar. Em áudios e mensagens de celular é que a polícia teve acesso, os criminosos monitoravam casas e carros das vítimas, na maioria das vezes gerentes de banco. Não tem Hilux não, cara. Te falar aqui os carros que são, ó. Tem um Onix preto, a Fiat Strada, um Fiesta e um Celta. O grupo foi preso em flagrante após assaltar um sítio na região da Várzea das Flores. Eram 4 homens, entre eles Bruno Brosson Viana, 32 anos, cabo da PM em Betim. Pelas investigações fica claro sim que ele utilizava, né, do fator de ser policial para fazer levantamento das vítimas, enfim, para planejar o crime. Oportunidade para a Polícia Militar instaurar agora o processo administrativo disciplinar para julgar a conveniência ou não de permanência do militar nas fileiras da corporação. Também foram presos Wanderson Soares de Alcântara, o Banguela, de 31 anos, Adenilton Ferreira da Silva, o Negão, de 29, e Julian Martins da Silva, de 27, todos com passagens pela polícia. Ainda segundo a polícia, o objetivo da quadrilha era sequestrar o dono do sítio, que é pai de um gerente de banco. Mas o grupo não contava que o homem estava em casa, de férias, junto do pai e do irmão mais novo. Foi claro nessa posição. A nossa intenção era de sequestrar e pedir dinheiro para o seu filho. Mas como ele está de férias, não tem acesso ao banco, então mudou nosso plano. Então nós vamos fazer uma limpeza na casa
levar o que puder para não sair de mão limpa. Além dos produtos roubados no sítio, foram encontrados com a quadrilha armas e munição de diferentes calibres, toucas ninja, máscaras, distintivos falsos da Polícia Civil, rádios comunicadores, pregos para furar pneus e lanternas. A polícia acredita que o grupo esteja envolvido em inúmeros assaltos a caixas eletrônicos, já que guardava ferramentas para abrir os equipamentos, dinamite e outros artefatos, além de notas manchadas de rosa nas explosões. A investigação é contínua, ela não para. Ela teve uma pequena parte finalizada com a prisão desses autores, mas como também os crimes não dão trégua, os trabalhos continuam e poderão sair outras prisões. E uma guerra entre gangues pode ser o motivo de um duplo homicídio num atentado à bala que ainda deixou um ferido, ocorrido na noite passada no bairro 1º de Maio, região norte da capital. Os moradores, é claro, estão muito assustados com a violência. A confusão foi nesta rua. Segundo vizinhos que não querem aparecer, 2 carros pararam no local e homens desceram dos veículos disparando. Um cadeirante foi atingido e morreu no local. Um homem que estava com ele empurrava a cadeira de rodas do deficiente, chegou a correr para este beco, mas também foi baleado e acabou morrendo. Uma terceira pessoa atingida pelos disparos foi levada para o hospital. As vítimas foram identificadas como David Cristiano Dias, de 22 anos, e Henrique Peixoto de Araújo, de 25. O homem ferido é Sanderson Mendes de Oliveira Castro, de 26 anos, que levou um tiro no braço. De acordo com o boletim de ocorrência, pouco depois do crime, 2 homens de moto foram até a UPA 1º de Maio à procura de notícias do homem ferido e deixaram a unidade de saúde sem ser identificados. Hoje no bairro, o clima é de preocupação. Assusta, né? Porque para quem mora aqui é difícil. A vítima sobrevivente já teve alta do hospital. 3 novos radares de fiscalização de excesso de velocidade começaram a operar em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Os equipamentos foram instalados nas avenidas Tereza Cristina e Pedro I. Além deles, 15 radares de fiscalização de avanço de semáforo começam a funcionar simultaneamente na capital. Todos os pontos onde estão os aparelhos você confere na nossa página na internet, alterosa.com.br/JA. Veja agora no mapa a previsão do tempo para amanhã. A passagem de uma frente fria pelo litoral do sudeste do Brasil deixa o tempo instável aqui em Minas. Há possibilidade de chuva em quase todas as regiões. O tempo fica firme só no norte. Na capital, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Timóteo, os termômetros vão de 17 a 32 graus. De 20 a 27 em Campina Verde. Variam de 17 a 30 graus em Abaeté. E em Unai, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Foi aberta hoje na capital uma exposição sobre a maior tragédia socioambiental do país. A mostra traz imagens do trabalho dos bombeiros no salvamento das vítimas em Mariana, logo após o rompimento da barragem de Fundão. O antes e o depois dos distritos devastados pela lama estão retratados nesta exposição montada no Museu dos Militares Mineiros. Logo na entrada, o visitante pode se sentir dentro de uma das casas do vilarejo de Bento Rodrigues. Na sequência, há a reprodução do cenário de destruição. Os primeiros bombeiros que chegaram a Mariana logo após o rompimento da barragem estiveram no lançamento da mostra chamada Um Olhar em Busca de Vida. Foram 2 aeronaves que deslocaram até o local. Uma aeronave desceu em Bento Rodrigues para fazer os primeiros procedimentos, tomar as providências cabíveis daquela destruição. Descemos na cidade de Paracatu de baixo, avisamos todo mundo, tinha gente que não acreditava, tiramos pessoas de dentro de casa, colocamos dentro de carro, mandamos todo mundo ir para o alto do morro. O pessoal entrou em choque, em pânico, pavor, e nós tentando, assim, no máximo de controle, tentar acalmar, mas mostrando para eles da severidade da coisa, que nós tínhamos pouco tempo. Além da mostra, o maior acidente ambiental do país será tema de 3 mesas redondas entre os dias 17 e 18 de maio no Instituto Metodista Isabela Hendricks. Esse seminário ele visa discutir um estudo de caso que foi elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, extremamente rico e qualificado do ponto de vista técnico, com a comunidade acadêmica, e também ele visa nós empreendermos esforços para que isso não mais se repita. Para nós também militares, apesar de tudo, apesar do treinamento, apesar da nossa capacidade,
nós também somos seres humanos. E isso também nos emociona, isso também nos motiva a cada dia estar buscando maior preparo, uma melhor capacitação, para a gente poder atender a sociedade com maior capacidade, com maior dinamismo. O Museu dos Militares Mineiros fica na Rua Aimorés, 698, no bairro Funcionários, em BH. E a mostra vai até o dia 17 de junho. Veja a seguir a receita de uma pizza feita com tapioca. O feriado de Corpus Christi é na semana que vem, mas alguns fiéis já começaram a se preparar para manter viva a tradição dos famosos tapetes de serragem. Eles participaram em Belo Horizonte de um curso de confecção dessas peças. Serragem de todas as texturas, tinta colorida, sal, desenhos de giz no chão e mãos à obra. O cenário, as escadarias da paróquia de São José, no centro da capital. Essa daqui é uma oficina em que voluntários fiéis aqui da Igreja São José estão se qualificando na confecção dos tapetes de serragem. A estreia será no próximo 26 de maio, dia de Corpus Christi. Na data, cerca de 1 quilômetro de ruas do centro, saindo daqui até a Catedral da Boa Viagem, por onde passa a procissão, receberá os enfeites. A confecção dos tapetes de serragem no Corpus Christi foi retomada em Belo Horizonte há 2 anos e encantou Dona Nédia, de 85. Gostinho de infância para ela, que é natural de Ouro Preto, onde a arte é tradição. Nossa, é lindo demais, demais. E é um prazer tão grande pra gente, uma emoção tão grande pra gente fazer. Aos poucos, a mistura de cores e texturas se transforma em desenhos eucarísticos, como a pomba, o cálice e a hoxa sagrada. Os detalhes despertaram a atenção de Silvânia. Primeira vez que você coloca a mão aí na serragem? Primeira vez. Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tive coragem, né? Então, vou aproveitar, né? A hóstia é chamada de comunhão. E comunhão é isso, né? Porta aberta para toda pessoa que quiser ajudar, criança, idoso. Tem aqueles que vão levar o lanche, tem aqueles que vão trabalhar. Então, toda a comunidade está convidada para nos ajudar no dia 26 de maio, de 6 da manhã até meio-dia. Estaremos aqui na Avenida Afonso Pena fazendo esses tapetes. Ela entrou de vez no cardápio de muitos brasileiros que se preocupam em manter o corpo em forma, mas a tapioca ainda perde para alguns alimentos quando o assunto é valor nutricional. Mesmo assim, não deixa de ser uma opção saborosa para quem quer perder calorias. A iguaria pode ser usada até em pizza. É o que você vai ver agora na coluna Viver Bem. Tapioca é um alimento que está super em alta, admirada, especialmente por quem curte a alimentação saudável. E sobre isso eu converso com a nutricionista Nara Cristina, que vai tirar algumas dúvidas aí sobre o uso da tapioca. Estamos aqui com 3 alimentos diferentes. Qual desses aqui seria o mais saudável? É o pão integral, o pão branco e a tapioca. Qual que é o mais saudável? O mais saudável seria o pão integral pela quantidade de fibra que tem a composição dele. Depois a gente entraria com o pão francês, né, que todo mundo acha que é um grande vilão, mas tem um pouquinho mais de fibra que a tapioca. E por último a tapioca. Pensando que como as pessoas que consomem a tapioca têm uma tendência a uma alimentação mais saudável, o recheio dela complementa muito essa alimentação. Então pensando em proteínas e fibras, enriquecendo essa tapioca, seria uma ótima opção para uma alimentação saudável. Então agora a gente vai aprender uma receita super fácil e também super saudável de uma pizza deliciosa à base de tapioca. Eu só dou uma peneiradinha nela só para tirar os grãozinhos que fica da própria farinha mesmo e levo na frigideira. Uma frigideira quente, você peneira, espalhando bem, fogo alto, 2 a 3 minutos até ela soltar do fundo da frigideira. O próximo passo é a mussarela especial, que é 50% vaca e 50% búfala. Ou seja, tem menos gordura. Tem menos gordura. Um pouco de molho ao sugo, umas 50 ml. Tomate cereja. É claro que né? Se você não tiver o tomate cereja em casa, pode ser um tomate comum. Pode ser um tomate fresco comum, fatiado. Tomate bem fininho, né? Alcachofra. Se eu não tiver alcachofra em casa, eu posso colocar o quê? Alho poró. Por um alho poró, um aspargo, né? Um palmito.
né? Se eu quiser, eu posso colocar uma cebola. Cebola. A pizza tem muito a ver com a criatividade e com aquilo também que a gente tem na geladeira, né? Tomilho e alecrim, que é uma erva, só para dar um sabor pouco. Então agora tá prontinha para ir ao forno. Tá prontinho para ir ao forno. E agora são quantos minutos no forno? Aqui no meu, como eu tenho forno a lenha, é 1 minutinho só, mas para quem vai assar em casa, o forno elétrico é de 2 a 3 minutos. Finalize ela com alho torrado, pouco alho torrado e salsinha. E dicas como essa você tem lá no meu blog, viverbemateos100.com. Nó, fiquei com água na boca. A edição de hoje termina aqui. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã, 7h15. Tchau.